Vamos à questão número 8. Diz o seguinte: durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar que... Bom, o primeiro passo da questão, senhores, é fazer uma leitura, né? Uma leitura bem básica. E já dá para a gente entender aqui pela leitura que o gás ele foi comprimido. Meus amigos, o gás sendo comprimido, a palavra comprimido significa o quê? Redução de volume. Então, na verdade, quando ele diz que o gás foi comprimido, é porque o volume diminui. Certo? Bom, básico e fácil, né? Aí vamos lá. O processo agora é adiabático. Bom, como a gente sabe que o processo é adiabático, é que não há troca de calor com o meio, ou seja, a quantidade de calor, senhores, é igual a zero. Isso já me deixa tranquilo, porque se eu usar a primeira lei da termodinâmica, que diz que calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, se a quantidade de calor é zero, então eu posso dizer que o trabalho é menos a variação da energia interna. Outra coisa também que é importante é que se o gás foi comprimido e o trabalho que foi realizado sobre ele é 800 joules, é porque o trabalho, meus amigos, é negativo. Olha, o trabalho é negativo porque o trabalho é realizado sobre o gás e não pelo gás, certo? É uma palavra também que aparece no nosso enunciado. O trabalho foi realizado sobre ele, certo? Sobre ele e o gás, né? Então, se o trabalho é menos 800, é porque o ΔU, amigos, é porque a variação da energia interna ela é o quê? Positiva, certo? Então, significa o seguinte, que se o trabalho é negativo, o ΔU só pode ser positivo. Menos com menos, senhores, dá mais. E se o ΔU é positivo, ele é maior que zero, ele é mais 800 joules, e o ΔU está ligado diretamente ao grau de agitação das moléculas, é porque a temperatura só pode ter o quê? Aumentado. Então, a temperatura, senhores, aumentou, certo? Sendo assim, eu já posso começar a pensar em algumas coisas, né? Volume diminui, temperatura diminui, tá errado. Volume diminui, temperatura aumenta. Volume diminui, temperatura aumenta. Então, eu não posso marcar, porque aquele diz que a pressão diminui e aquele diz que a pressão aumenta. E agora, o que eu faço? Bom, agora a gente tem que imaginar, né, senhores, como é uma transformação adiabática. Nós já sabemos como funciona o gráfico de uma transformação adiabática. Aqui é a pressão, aqui é o volume, certo? Suponha que isso aqui seja uma isoterma e que isso aqui seja outra isoterma. O que está acontecendo com esse gás, para começo de conversa, é que ele tem um determinado volume aqui num ponto. E como o volume diminui, ele tem que ir de uma isoterma para outra. Então vamos supor que ele vá do ponto 1 para o ponto 2. Aqui o volume é V1, aqui o volume é V2. Reparem uma coisa, ó. Se eu estou fazendo uma transformação adiabática, o meu gráfico ele faz isso. De um ponto para outro. Isso aqui não é uma reta, certo? O que está acontecendo é isso. Ó, o volume está diminuindo, né, desse ponto aqui que eu vou chamar de 1 para esse ponto aqui que eu vou chamar de 2, certo? Olha lá. Já a pressão, senhores, ó, a temperatura está aumentando, porque essa isoterma aqui é de temperatura T1. Está mais próximo da origem do que a isoterma de temperatura o quê? T2, certo? E a pressão, meus amigos, o que está acontecendo com ela aqui? Ó, a pressão aqui é P1
Aqui a pressão é P2. Então eu já entendi. A pressão, senhores, aumenta. Então eu já sei aqui a característica do meu gráfico. Volume diminui, temperatura aumenta, pressão aumenta. O gabarito é letra D de Douglas. Uou. Ok, senhores? Então é só nós montarmos um esquema para poder entender a situação do problema. Até mais, senhores. Um grande abraço e até a próxima questão.